Pode... Senhoras e senhores, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula de métodos do trabalho científico no programa de pós-graduação em Direito da UFBA, neste semestre atípico, em que nós estávamos brincando aqui nos bastidores, praticamente a abestranda Mônica Jaciara tem aqui aulas particulares de métodos do trabalho científico com 2 professores e uma monitora, porque Natália, que está cursando a disciplina, já fez a disciplina anteriormente, né, e é aprovada com louvor. Então, sem sombra de dúvida, nós temos aqui um semestre atípico. Acho que nunca na história desse programa uma mestranda foi tão paparicada quanto Mônica, porque é a primeira pessoa que tem mais professor do que aluno na aula no PPGD. Então, estamos aqui, nesse momento, fazendo esse registro mais uma vez da satisfação de estarmos aqui virtualmente junto aqui do irmão, amigo, parceiro, professor Nelson Cerqueira, e das talentosas Mônica e Natália. E hoje teremos a oportunidade de ter uma exposição sobre o método progressivo-regressivo, a concepção de Sartre sobre essa matéria. Sartre, que inclusive é um dos nomes dos meus cachorros, em especial do meu cachorro favorito, que é o Jean-Paul Sartre, o Tchutchucão, que fica aqui assistindo aula comigo, também é o meu parceiro constante de aulas. E hoje eu estou não somente com o Tchutchucão desse lado, mas Carlos Cóssio está ali, sentadinho no canto, também participando dessa aula. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à talentosíssima Natália para a sua exposição. A menos que o professor Nelson queira falar antes. Então, tá ótimo. Natália, com a palavra. Obrigada, professores. Eu vou compartilhar aqui o material, que vocês sabem que eu sempre gosto de fazer um slide, né? Ótimo, ótimo. Acho que é mania de professor, assim, para poder ir norteando os alunos, então eu sempre faço. Então, hoje nós vamos trabalhar a questão de método do Jean-Paul Sartre, o método progressivo-regressivo. Separei a apresentação em 4 tópicos. Primeiro, uma rápida abordagem sobre a história do Jean-Paul Sartre, de maneira muito sucinta, para contextualizar aqui a obra dele. Vamos falar um pouquinho vamos fazer algumas considerações acerca do existencialismo proposto por Sartre, falar especificamente sobre o método progressivo-regressivo, que é o debate que a gente tem em torno da obra, e finalizando sobre o método progressivo-regressivo na pesquisa do direito, que é o ponto aqui da nossa disciplina. Sartre nasceu em 21 de junho de 1905, ele é francês, estudou na Escola Normale Supérieure, acho que o professor Nelson me corrija a fala aí, a língua, onde ele se graduou em filosofia. Curioso é que o Sartre, ele, nessa época também de graduação, conhece a Simone de Beauvoir, que é a sua companheira de vida, com a qual ele compartilha aqui essa produção filosófica, vários momentos da vida dele, né? Na verdade, a vida dele inteira com a Simone, a qual também tem um material muito bom, livros muito bons. E Sartre ele publica a sua obra-prima, O Ser e o Nada, em 1943, que vem tratar sobre o existencialismo, que é o ponto que Sartre coloca a centralidade do homem, da existência do homem. A gente vai ver ao longo da apresentação que Sartre traz que a existência ela precede a essência, então essa centralidade do homem. A gente viu nas aulas passadas a discussão com a obra de Descartes, o Francis Bacon também, que se tinha ali também um pensamento voltado à concepção da figura de Deus, o ponto de partida de Deus, essa premissa maior, e Sartre coloca essa centralidade aqui na figura do homem, né? O professor Nelson trabalhou nas aulas passadas falando com a gente que
sobre a iluminação, né? Como é a história do próprio Santo Agostinho, que ele é iluminado, é uma revelação divina. E aqui com Sartre a gente vai ver uma centralidade mais nesse homem e o que o homem faz a partir ali diante da sua existência e na formação desse ser, dessa sua consciência. Sartre morre em 1980, vítima de um câncer, em 15 de abril de 1980. Então, rapidamente, realmente, a história dele, e partindo já para a segunda parte da apresentação, a gente fala aqui um pouquinho sobre o existencialismo de Sartre. E o que a gente tem nesse existencialismo? Essa negativa do determinismo. E é interessante a gente pensar nessa negativa do determinismo não como um niilismo, não é uma negação de tudo, né? Essa negativa do determinismo que Sartre traz no existencialismo é de que o homem ele não é fruto exclusivamente do seu meio. Pelo contrário, em que pese o meio ter aqui uma relevância na construção desse homem, é a partir dessa compreensão que esse homem faz do meio em que ele vive, qual a postura que ele vai adotar a partir de então. Então, quando a gente for falar sobre o método, a gente vê que o método especificamente, a gente vê que o homem carrega em si as suas construções passadas, o seu momento histórico, onde ele se desenvolveu, mas a partir disso, o que é que ele faz diante dessa realidade? Então, uma frase de Sartre que é bastante aí divulgada, bastante compartilhada, não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com que a vida fez de você. Então, essa negativa do determinismo, que o ambiente em que esse indivíduo foi ali concebido, o ambiente em que esse indivíduo está, seria determinante na construção deste homem. Para Sartre, esse determinismo não existe por si só. E, como a ressalva que eu fiz, isso não quer dizer que ele nega a existência a participação do meio, o envolvimento social do homem. Não, o envolvimento social existe, ele nega que esse envolvimento social seja a razão em si mesmo de tudo que o homem produzirá ali na sua existência. E aí, partindo desse ponto do existencialismo, do que é que o meio influi no homem, o que é que o homem faz a partir disso, Sartre traz que esse homem ele é livre para as suas escolhas, mas livre para as suas escolhas torna ele também aqui vai recepcionar as consequências dessas escolhas. Então, o homem é um ser livre em si, mas as consequências das escolhas esse homem não poderá escolher. Inclusive, ele fala, né, que o homem que não se propõe, não escolhe, também estar escolhido. Então, a vida do homem é sempre essa escolha. Então, o homem é livre para fazer essas escolhas. O existencialismo de Sartre trata isso, que esse homem vai realizar as suas escolhas, as escolhas vão formar esse indivíduo, vão construir esse indivíduo e as consequências dessas escolhas serão ali recepcionadas por esse homem. O existencialismo fundamenta-se assim na fenomenologia, na medida em que considera os seres do mundo real como seres em si, que existem independentemente da consciência que se tenha deles, independentemente de uma consciência própria acerca de si mesmos. Por isso que Sartre traz para a gente que a existência precede a essência. O homem existe em si mesmo, e a partir dessa consciência da sua existência é que ele produzirá os efeitos das suas escolhas. Deixa eu ver. Tinha travado aqui. Seguindo ainda aqui no existencialismo de Sartre, ele traz a importância do contexto do indivíduo e como ele exerce a sua liberdade nesse contexto. E todo fenômeno que tangencia o homem, que está ali que está próximo a ele, é atribuído uma significação desse homem. E seguindo ainda no que a gente até já mencionei um pouco, esse existencialismo significa essa negação do determinismo. O homem pode transformar as circunstâncias do meio em que vive através da interpretação da facticidade ou através da sua própria conduta. E aí ele traz, né, ainda no texto, o homem que nega essa sua liberdade, ele age de má fé.
E é interessante que Sartre traz também nessa concepção do homem livre, da adoção, das escolhas que o homem faz, que o homem viverá também nessa angústia de sempre estar desempenhando, de sempre estar promovendo escolhas que determinará não é a palavra correta, melhor dizendo, né, porque ele nega esse determinismo, mas que formará esse homem que está ali em construção. Então, não é um homem estático também, né? Quando ele nega esse determinismo, ele promove também um homem que se permite essas mudanças, que o contexto histórico também influencia, né? Porque, como eu disse, ele não nega que esse contexto vai influenciar, mas esse contexto como a razão de ser do indivíduo. E aí ele fala que quem nega essa sua liberdade, que essa liberdade é própria do indivíduo, e quem nega isso estaria agindo de má fé. Seguindo para o método especificamente, o método progressivo-regressivo, o ponto de partida que Sartre traz para a gente é a intencionalidade do indivíduo. A consciência é um ser para si, porque é sempre a consciência de algo voltado para determinado objeto. Não existe uma consciência por si mesmo. Então, o indivíduo tem essa intencionalidade, ele tem um resultado aqui a partir do que ele compreende de si, a partir do que ele compreende de um objeto. Então, essa racionalidade, esse pensamento do indivíduo é que vai desempenhar, que vai produzir a sua consciência de si. E com isso, o papel dessas escolhas, né? E a angústia como inseparável da condição do ser humano, a condição do homem. O ser humano constrói a si mesmo através de suas escolhas ao longo da vida e está condenado à liberdade. A liberdade ela é inseparável do homem. O homem escolherá, ainda que, e se ele não o fizer, estaria agindo de má fé. Então, esse homem sempre estará aqui realizando escolhas e construindo, né, formando esse homem. A consciência, por conseguinte, é também um processo, um futuro que jamais se concretiza. Por quê? Porque esse movimento, a gente pode até entender como um movimento cíclico de escolha mesmo, um movimento sempre acontecendo. O homem não para de escolher, né? Não deve, inclusive, parar de escolher, deve sempre exercer essa sua liberdade, porque essa sua liberdade, essa formação dessa consciência, essas escolhas que esse homem vai fazendo ao longo da vida, é que vai formando esse indivíduo. Hoje a gente pode pensar muito bem como o método progressivo de Sartre nas nossas vidas. É muito comum a gente ver, né, as pessoas falando, até mesmo essa frase de Sartre, do que você faz com que a vida faz de você, ela é muito interessante aplicado hoje na nossa realidade, porque muitas vezes eu lido com alguns estudantes, enfim, e aí a gente sempre fala, às vezes o estudante fica ali acomodado com aquela realidade em que ele está, coloca ali a responsabilidade em determinado fato que lhe acontece, quando, em verdade, diante dessa realidade, você precisa aplicar o método de Sartre. Diante dessa realidade, o que é que você vai promover para construir o seu eu, para construir a sua essência, para construir esse homem que você deseja ser? E aqui eu trouxe até uma ilustração sobre essa questão dialética que o método de Sartre traz, a dialética entre a subjetividade e a realidade concreta. Enquanto que no progressivo tem essa realidade concreta, esse meio social, e o regressivo, a gente vai pensar nessa ida e vinda, o progressivo, a realidade concreta, o meio social, e o coletivo, né? Ou seja, aquele meio que o indivíduo está, e já na volta aqui, nesse regressivo, esse individual, essa construção do homem. Então, no regressivo, a realidade concreta exerce uma influência aqui, exerce um papel sobre o homem, e na volta, digamos assim, no regressivo, esse homem exerce influência nesse meio social. Porque a partir do momento que o homem ele faz as suas escolhas, ele constrói o eu desejado, ele também tem um retorno aqui para esse meio social, ele é capaz de modificar esse meio social. Então, por isso que a gente tem o progressivo regressivo. É um vai e vem, né? O meio social faz essa influência sobre o homem, e na volta esse homem também faz a influência sobre o meio social. A gente não tem
essa separação. Por isso que a gente, como a gente falou, né, não tem não é um niilismo, não é uma negação do espaço social em que o homem está inserido. Ao contrário, é a busca desse diálogo, da convivência dessa dialética, dessa harmonia porque o homem não é um ser só, o homem não é individualizado do ponto de vista da coletividade em que ele está inserido, mas as suas escolhas essas escolhas individuais promoverão, apesar de exercerem um resultado de maneira individual naquele indivíduo, promove por via reflexa também uma extensão daquelas escolhas no meio social. É o que a gente pode pensar, o que a gente pode, a partir das nossas escolhas, qual é a mudança que eu posso promover no grupo social em que eu estou inserido. E aí, a gente pensar isso, inclusive, na academia, a gente fala muito, quando a gente promove, né, incentiva o aluno a fazer a pesquisa, quando incentiva o aluno a estudar a realidade social em que ele está inserido, para levar esse conhecimento para além dos muros da universidade. Então, quando esse indivíduo está ali inserido naquele meio social, se ele só promove uma mudança individual para si, a fruto das suas escolhas, a gente não vai exercer aqui dentro da universidade o nosso papel social. Então, quando a gente incentiva essa pesquisa para o aluno, é que ele também possa trazer de reflexo, de regresso, né, esse método regressivo aqui, essa promoção, essa mudança fruto dessa escolha de pesquisar no meio social em que ele está inserido. E já caminhando aqui para finalizar a apresentação, Sartre na pesquisa, né, o método progressivo regressivo. O que a gente observa é que o método progressivo regressivo sempre caminha para essa valoração, para um objeto de valoração, a identificação, uma subjetividade, né, uma significação subjetiva. E aí a gente pode pensar nessa pesquisa, aquelas pesquisas que objetivam, por exemplo, em que a valoração ela é determinante naquele resultado. E aí eu posso trazer até como exemplo aqui, por exemplo, quando a gente atua agora, por exemplo, a gente fala muito, se pesquisa muito sobre a questão dos aplicativos, dos transportes, da relação de trabalho com aplicativos, com tecnologia, que a gente até comentou na aula passada. Vejam, é importantíssima a entrevista com esses sujeitos, com esses agentes dessa nova modalidade de trabalho, para a gente valorar até que ponto se tem ali um homem-empresa, como o Dardot e Laval traz, ou se eu tenho aqui realmente, se eu tenho apenas a precarização do trabalho. Então, essa valoração dessas novas relações, elas podem ser identificadas através da entrevista. Então, com o método o progressivo regressivo, ele protagoniza essa subjetividade, essa valoração mesmo dos elementos na pesquisa. Então, eu visualizei isso como exemplo aqui da aplicação do método progressivo regressivo, que é diferente, por exemplo, se a gente vai fazer uma pesquisa catalogar meramente dados. Eu visualizo que a gente não tem aqui uma dificuldade maior de aplicar o método de Sartre. Então, seria isso um exemplo aí que a gente pode aplicar, o método progressivo regressivo de Sartre na nossa pesquisa do direito. E assim eu finalizo a minha apresentação de hoje, me coloco à disposição aí para os comentários e para os nossos debates. A sua palavra para o professor Nelson. Maravilha, apresentação excepcional. Uma das melhores apresentações que eu já vi aqui no programa sobre o método progressivo regressivo de Sartre. Realmente muito bem estruturada, fundamentada e simples de entender, porque o conhecimento não deve ser complexo, o conhecimento deve ser simples, porque complexo não é a apresentação ou conhecimento, complexos são os conceitos teóricos, esses são complexos. Então, no momento que você pega um conceito teórico e o transfere de uma maneira tão leve, você realmente ajuda a apreensão do conceito. Eu vou falar um pouco mais depois, mas deixar a nossa Mônica fazer primeiro os comentários dela, ou Pamplona. Eu passo a palavra para a Mônica para
ver que é a nossa aluna particular aqui do curso de métodos, para ver o que ela aprendeu do texto, o que ela pôde retirar. Adicionar, contribuir. É uma missão difícil depois da apresentação de Natália. Agora fazer alguma observação. Mas pode continuar. Então, a compreensão que eu tive do texto é que a liberdade é o ponto, né, discutido. O de Descartes, quando nós estudamos, sempre em relação à busca da verdade, né, tratando da verdade, pelo menos foi a percepção que eu tive, que Sartre, não é que ele é totalmente contra Descartes, mas ele deixa claro que o ser, ele tem que abrir sua mente para o mundo. Por isso que na passagem de alguns textos de Engels que são mencionados, ele não chega a dizer, está totalmente equivocado o que ele falou. O que ele aponta seriam eventuais contradições entre o que está dito e o que efetivamente ele pregava, né? A pessoa que ele estava naquele momento falando de eventuais contradições entre o que se dizia e entre o que se apresentava como correto, como que deveria ser tido como imutável. A percepção também que eu tive foi com relação à valoração ao futuro. Quando ele trata da dialética aí do individual para o universal e depois do universal para o individual, perdão, professor, vou pedir, mas eu vou dar uma olhadinha aqui no apontamento. Por favor, olhe à vontade, pode olhar à vontade. Pelo que eu entendi, a problemática do existencialismo seria a própria infância, nessa análise. Mas o que, para ele, é interessante, aplicando a metodologia, é a observação do futuro. Porque o indivíduo, o ato que ele cometer, vai influenciar na coletividade. Então, é a ação de um homem que vai refletir em uma coletividade. Então, a escolha, para ele, a liberdade de escolher, ela deve ser exercitada, ela deve ser praticada. E a negação dessa liberdade é uma forma de agir de má fé. O que eu associo aí a questão de você ficar naquela inércia e não tentar. A questão não é só tentar compreender, mas tentar aplicar. Não, eu sei que existe esse método, mas acho que é muito complicado, porque as consequências são imprevisíveis e também um receio de ser reprovado, já que o seu ato vai refletir aos demais. Então, o nome má-fé, que normalmente eu trabalho, não seria nessa postura, porque eu vejo aí como uma omissão. A pessoa se omitir de não fazer a escolha, de contentar-se com o que já está feito, né? Não tentar buscar, aí contribuir através do estudo da sua existência, das suas experiências e com a visão no futuro, no que você pode realizar. Eu coloquei também aqui uma observação que eu achei interessante, com relação à subjetividade e objetividade. Entre homem, a análise que ele faz entre homem e mundo, subjetividade e objetividade. Quando ele diz que não é o passado que explica nossas ações atuais, mas o futuro, a concepção de outro estado de coisas. O exemplo que Natália deu para a gente hoje com relação a novas modalidades, né, de trabalho, falou... Perdão, Natália, se eu me equivoquei, foi o Uber que você citou como exemplo. Eu falei dos aplicativos, né? Então, aplicativos, para não identificar um específico dos aplicativos, com aquela questão de realmente
a forma como as coisas irão acontecer, estarão associadas ao período que você está vivenciando ou na iminência de viver, né? Na época que eu fui estudante de graduação, que eu fui estagiária, eu passava fax. Hoje eu conheço alunos que não sabem nem o que é o fax. Quando vê o nome, não, entre no Google para você ver o que é um fax. Então, assim, determinadas situações necessitam que realmente você faça um estudo, tenha uma técnica, tenha uma pesquisa, mas isso não significa que as ideias futuras elas são improváveis. Porque na época que eu ficava passando as folhas, que caía a ligação, eu tinha que passar tudo de novo, eu não imaginava que poderia, né, através de programas específicos, fazer o envio de determinados documentos. Então, aplicando esse método de fenômeno do ser em determinadas categorias, a gente pode perceber que, pelo menos a percepção que eu tinha, é uma questão de coragem também, né? Tentar se arriscar, e não ter aí receio de ser rechaçado ou de achar que confundir a liberdade de escolha com medidas desarrazoadas, que não têm fundamento nenhum. E estudando-se o futuro, tudo bem que tem a questão da sua vivência anterior, mas isso não significa que o ser não possa, né, que ele é imutável. Inclusive, os próprios conceitos podem ser aperfeiçoados e criados, né? Agora eu vou encerrar, se eu falei algo equivocado, vou aguardar a correção dos professores, Natália também. Passa para o professor Nelson. Não, teu raciocínio está correto, tá bom. Veja bem, você se lembra que ele abre a discussão falando da carta de Engels para Marx, que ali é que está, eu diria, o X da questão que ele está trabalhando, né? Tá naquela pequena abertura, que é pequena, mas é profunda, que ele diz especificamente: os homens fazem sua história eles mesmos, mas dentro de um espaço dado que os condiciona. Quer dizer, o homem quer fazer, você quer fazer as leis, você quer fazer o que você quiser, mas já existe um espaço que condiciona. Mas para você tem que imaginar que esse espaço que condiciona, ele é condicionante, mas ele pode ser condicionado. Você pode também mudar o espaço, que você vai para o futuro, você transforma, depois volta esse movimento de ir e vir. Isso é muito importante. Eu acho que Sartre não concorda totalmente com a ideia como foi apresentada, que ele acha que o ambiente, né, que é condicionante também pode condicionar. Né? O ambiente também pode condicionar o homem. E nesse momento que ele é condicionado, ele começa a refletir. E talvez ele possa refletir melhor. E ter uma crítica. Porque quando você aceita a sua própria mentira, o seu próprio engano, você está enganado. Mas você não quer admitir que você está enganado. Então você começa a afirmar que seu engano é a realidade. Você tem um pressuposto teórico, um pressuposto legal, que você acredita, e você acha que aquele é o pressuposto final. No momento que você acha que aquele é o pressuposto final, você pode descobrir que você está enganado. Não, isso não pode ser o pressuposto final. Você descobre, mas aí você diz para você mesmo: bem, mas veja bem, mas eu não posso lutar contra isso.
legislação já existe, eu não posso lutar contra ela, então eu aceito. Mas você sabe para você mesmo que não está justo, mas você aceita passivamente. Quando você faz isso, você tem consciência de que não é bom, mas você aceita a si mesmo e repete. É nesse momento que você tem a má-fé. Isso aqui é o centro da má-fé. A má-fé é você defender alguma coisa que você sabe que não deveria ser defensável, mas você defende a si mesmo. Então você está se auto-enganando. Quando você se auto-engana, é que você cai na má-fé. Não é quando você se engana de qualquer coisa. A má-fé não é isso. A má-fé é quando você se auto-engana. E realmente pode ser doloroso você dormir, mas só que quando o sujeito absorve a má-fé, quando ele absorve o auto-engano, ele fica tão alienado que ele não vê mais nada. Isso acontece muito nos pressupostos das ideologias, conforme muito bem discutido por Antônio Gramsci. Antônio Gramsci discute isso muito bem dentro do marxismo moderno. Quando você aceita o pressuposto ideológico, você descobre que aquilo não tem fundamento existencial, mas você o mantém de qualquer jeito. Você entra no auto-engano. Quando você entra no auto-engano, você entra em um processo de alienação. Então, os dogmáticos, que o Antônio Gramsci chama de intelectuais hegemônicos. Intelectuais hegemônicos. São os intelectuais que pertencem àquele momento, seja, pode ser marxista, não marxista, fascista, seja o que for, mas ele pertence àquele momento. E ele não consegue perceber que ele está dentro do buraco negro. Ele não consegue perceber o buraco negro, então ele não consegue perceber nem a angústia dele. Ele está angustiado, mas ele não consegue nunca acordar daquele estado de letargia, daquele estado de repetir o que o hegemônico está querendo que ele repita. Os chamados blogueiros, eles geralmente começam financiado por algum grupo. O blogueiro, não existe blogueiro de graça. Os blogueiros são financiados. Seja pela direita, pela esquerda, ele é financiado. Mas ele, de tanto ser blogueiro financiado, ele termina perdendo a consciência de que ele está apenas exercendo a profissão de blogueiro. Ele começa a acreditar que aquilo que ele está repetindo é verdade. É nesse momento que ele entra no processo de alienação e se transforma em um blogueiro hegemônico. Sartre está tentando chamar a atenção da gente para esse fenômeno. Quer dizer, se você vai para lá, chega lá, você tem que fazer uma reflexão para voltar, rapaz. Para voltar, para fazer uma crítica a tal que você iniciou. Porque senão você vai chegar no final e vai concluir que você é poetinha, maravilhoso, etc. E que o outro é o inferno. O inferno é sempre o outro. Essa ideia Sartre desenvolveu num livrinho, uma peça de teatro chamado Quarto Fechado, o Iclo, onde os personagens brigam durante a peça toda, de um lado e de outro, dois grupos hegemônicos. E quando chega no final, os dois personagens começam a falar assim, mas veja bem, rapaz,
não é propriamente assim, nem assado. O problema é que o inferno é o outro. Eu sou o céu, o outro é o inferno. Quando você chega a esse caminho, você está totalmente perdido. Porque, na verdade, nós somos o nosso próprio inferno e nós somos o nosso próprio céu. Nós devemos sair do inferno, ir para o céu e voltar do céu para o inferno para fazer a revisão. Ah, é que você falou, e a Natália também, sobre o individual e o coletivo. Quando você une, você faz essa viagem do individual ao coletivo. Aí você ficou no coletivo. Se você ficar só lá, você vai ficar prisioneiro do nada. Você vai ficar prisioneiro da alienação. Se você volta do coletivo para o individual, você faz uma outra reflexão sobre aquela outra realidade. Aí você avança. Só aí você avança. Se você fica só lá, você vai ficar preso. Então, ele diz o seguinte: quando você faz esse movimento do ponto A para o ponto B, do individual para o coletivo e do coletivo para o individual, quando você soma as duas pontas, você alcança a totalidade do real. Só aí você alcança a totalidade do real. O conceito de totalidade é esse, em Sartre. O conceito de totalidade é você olhar o caso específico, não importa se é trabalhista, se é o caso específico, e olhar no contexto global, e depois voltar do contexto global para o caso específico. Aí você vai começar a entender melhor o que é a sociedade e lembrar o que ele diz. O homem faz a história, mas ele faz por um espaço condicionado. E esse espaço condicionado refaz a história do homem. O homem faz sua própria história, mas a história volta e refaz o homem. Então, a teoria você faz, quem é que fez a primeira teoria na vida? Ela não nasceu por si própria, foi o homem que fez. O homem faz a teoria. E aí a teoria vem e forma a cabeça de outros homens, forma o homem. Mas aquele homem formado pela teoria, ele não seria formado pelaquela teoria se alguém não tivesse inventado a teoria. A norma existe porque alguém escreveu. A norma volta para mim, mas eu não posso ser cego e aceitar de qualquer jeito. Eu tenho que refletir, senão eu vou ficar possuído por um objeto que veio de fora, sobre o qual eu não tive nenhuma participação. E nem sei se o sujeito criou a norma lá atrás era suficientemente inteligente para criar aquilo. Então você não pode ficar preso, você tem que ficar movimentando e olhando o que a Natália falou, que eu acho legal, do contexto social. O Cócio, na questão da conduta, ele fala isso, de que as condutas podem variar de acordo com o contexto social. Mas isso aí já é meio sartriano e meio heideggeriano, que Cócio foi influenciado por Heidegger, que o Sartre foi também influenciado por Heidegger. Então, você tem esse movimento, é um pêndulo que vai e volta, vai e volta. Só quando você acompanha a estrutura pendular é que você pode voltar do conjunto de normas existentes, voltar para o social e tentar reaplicar na nova sociedade. Como é que isso vai funcionar na nova sociedade, agora que não tem mais fax? Já não tem mais fax. Como é que vai funcionar? E daqui a pouco, que não tiver mais esses programinhas, tiverem outros, como é que vai funcionar? Porque a gente não vai sentar aqui imaginando que a gente está no fim do desenvolvimento tecnológico e que esses apps todos que estão por aí serão a resposta final. Não, a gente não sabe.
não sabe qual é o futuro. O futuro está para ser escrito. Mas a gente está discutindo, no momento que você discute aquilo que está contemplado e a sociedade, como é que a sociedade está se comportando e como é que a sociedade poderá se comportar. Aí é que entra uma coisa importante, que é o porvir, a reflexão do porvir. Como que a sociedade poderá se comportar? Qual será o papel do jurista no futuro? Qual será o papel do direito no futuro? A gente não pode deixar de pensar nisso, porque a gente tem uma ideia do que foi o direito no passado e o que é o direito no presente. E ele não é a mesma coisa. Então, a gente pode imaginar que no futuro será diferente. Então, tem que trabalhar, é isso que o Sartre está propondo, progressivo, regressivo. Vamos progredir, mas não é só progredir para sair feito louco, criando coisas e andando para frente, perdidamente. Não. Lenin dizia o seguinte: a história se constrói com passos. Você tem que dar 2 passos à frente, 2 longos, 2 grandes passos à frente, examinar todo o contexto, refletir sobre o contexto que você alcançou com aqueles 2 passos, e depois dar um passo atrás para refletir o que você viu naqueles 2 passos à frente. Esse é o método progressivo regressivo que o Sartre está querendo. Avançar e voltar para refletir sobre o avanço. Isso pode ser aplicado a qualquer sistema, a qualquer lei, a qualquer norma, a qualquer coisa. Dar o passo para frente, voltar para trás e refletir. Eu acho que isso aqui é o cerne principal da questão de Sartre. E a questão da liberdade está aí também. Você é livre, mas você pode ficar preso só no presente. Você pode ficar preso só como intelectual hegemônico, repetindo uma porção de baboseira da linha teórica ou da linha ideológica que você segue. Fica repetindo o tempo todo, achando que você está com a verdade. Tá? Na verdade, você está aprisionado. Você é prisioneiro daquele modelo. Para você ser livre, você precisa fugir desse modelo e ir para frente, ir para o futuro. Mas você não terá futuro se você não for para frente. Se você ficar ali, você vai ficar alienado. Sartre, no Ser e o Nada, é um livro magistral, um livro grande, tá? Um livro enorme. E aqui, o livro está aqui. L'être et le néant, o ser e o nada, são De cabeça para baixo. de cabeça para baixo, de cabeça para cima agora, de cabeça para cima. L'être et le néant é um livro de letrinha pequena, letra pequenininha, e tem 504 páginas. Né? Olha, se um dia alguém quiser entender Sartre, precisa ler o Ser e o Nada. Porque o que acontece? Para você ser, para você ser alguma coisa, você precisa enfrentar essa realidade progressista, regressista. Caso contrário, você pode se contentar em ser absolutamente nada. E quando você é nada, é uma coisa angustiante. Só que como você é nada, você está dentro do nada, você nem percebe. Só quando você perceber que você está naquele buraco, é quando você terá a chance de crescer. Então, eu acho essa obra de Sartre, não só o conjunto todo, uma coisa excepcional. Ele levou a vida toda refletindo. O livro é de 1943, ele morreu em 80, ainda refletindo sobre a mesma coisa.
porque não é fácil você descobrir um caminho. Existem muitas veredas, muitas veredas. Existem muitos igarapés de rio. Você tem um rio e tem os igarapés. Tem muitos igarapés de rio. Você pode se perder no igarapé e não se encontrar jamais. Jamais. E morrer no igarapé, perdido em si mesmo. Então, a gente precisa fazer reflexão permanente, porque você precisa buscar sua liberdade. Você precisa buscar sua liberdade. Só quando você é livre, você é. Antes disso, você está procurando a liberdade. Então, eu posso falar mais alguma coisa, mas vou parar por aqui para a gente gerar mais discussão. Diga, Mônica. Mônica e Estou Natália. vendo no seu riso. Então, Você quer o dizer? professor ia levantar a mãozinha para fazer uma pergunta. Pergunta aí. Com relação para Sartre, a angústia como forma de resposta à má-fé. Pois é. Eu acho que eu vou deixar para Pamplona, que já é craque na angústia. Bem, o conceito de angústia, né, a gente trabalha ele muito em Heidegger, na ideia do Angst, né, que a ideia da angústia, a gente toma sempre a angústia como um sentimento negativo que nos joga para baixo, mas, na verdade, a angústia, nessa ideia, nessa perspectiva, é a ideia de você poder compreender o que está acontecendo, o que está ocorrendo, e, neste momento, indo à total angústia, eu uso a expressão, né, que ficou muito conhecida na língua portuguesa, do estalo de Vieira, né, o momento de compreensão sobre determinadas... Então, a gente precisa entrar em angústia, né, para poder, muitas vezes, descobrir o que estamos efetivamente pesquisando, né? Isso já na perspectiva de Heidegger. Mas, professor, assuma aí que eu estou resolvendo outra coisinha aqui. Mas é isso mesmo, está corretíssimo. Veja bem, quando você está buscando alguma coisa que você não acha, você pode cair no estado de angústia. Mas quando é que você descobre que você está em angústia? A gente já disse que hoje eu estou angustiado. E não diz isso? Eu estou angustiado. Não sei porquê, mas eu estou angustiado. Você está tentando achar uma solução, achar uma resposta, e você não acha. Aí você se sente, hoje estou angustiado. Esse estado de angústia, de não achar a resposta, se você começar a procurar a resposta, você vai cair no buraco cada vez mais negro. E aí você chega lá embaixo e diz, eu não consigo sair daqui, eu tenho que arranjar uma fórmula. É justamente nesse momento de total perda de significação e de significado para você mesmo, eu não sei para que eu existo. Quando você chega a fazer essa pergunta a você mesmo, você está angustiado. E é nesse momento de angústia, e só nesse momento, que você pode achar a resposta que você quer. Porque se você não entrar no estado de angústia, você vai ficar só com os parâmetros, com as roupas, com não sei o quê, com a bijuteria, com blá, 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 etc. e tal, mas você não vai questionar o seu ser. Quando você questiona o seu ser, aí você pode não gostar. E quanto menos você gostar, mais angustiado você vai ficar. E quando você chegar ao fundo do poço total, você pode ter o que o Pamplona chamou de estalo de Vieira. Eu, na verdade, não sou nada disso. Eu sou outra coisa. Porque, veja bem, Sartre tem uma historinha que ele entra no restaurante
e chama o garçom. Garçom, s'il vous plaît. Garçom, por favor. Aí o garçom vem. Aí ele chega para o garçom e pergunta: você é garçom? O garçom disse: sim, eu sou garçom. Aí Sartre disse: mas como é que você pode ser garçom? Não existe garçom. Não existe essa categoria. Existe homem, animal, cavalo, pedra, existem objetos, mas não existe um objeto chamado garçom. Eu acho que você está tomando seu nome como aquilo que você pudesse ser. Então você não é garçom. Aí o cara pergunta: como é seu nome? Aí ele fala: Jean-Pierre. Aí o Sartre pergunta: você é Jean-Pierre? Ele fala: sim, eu sou Jean-Pierre. Aí o Sartre diz: mas você também não pode ser Jean-Pierre, porque nenhum ser humano é Jean-Pierre. Eu não sou Jean-Pierre, eu sou Jean-Paul. Mas eu sou um ser humano. Então, o nome tampouco lhe define como ser. O que lhe define como ser é você como ser humano. Isso é que lhe define como ser. E não, você não é aquilo que você aparenta ser. Você aparenta ser professor, você aparenta ser garçom, você aparenta ser Nelson, você aparenta ser qualquer coisa, mas você não é nada disso. Então você precisa descobrir quem você é. E quando você começa a descobrir quem você começa a entrar no buraco negro, porque você não consegue achar a resposta. E essa resposta, quem eu sou, é a resposta antiquíssima do início da civilização. Quando o homem perguntou, não conseguiu a resposta. Aí ele fez: olha, eu não sei, eu acho que alguma coisa me fez. E essa alguma coisa me fez, terminou criando deuses. Eu falo de deuses porque a gente fala de Deus aqui entre nós, a gente pensa no Deus judeu-cristão. Mas existem milhares, centenas de milhares de deuses em todas as culturas. Tupã era o deus dos índios. Omulu, Oxum e Iemanjá também são deuses de determinadas tribos. Então, você, na impossibilidade de dizer quem você arranja alguma coisa para dizer que você é alguma coisa. Essa fuga que Sartre chama de perda da liberdade. Isso que é a perda. Porque você é prisioneiro da tua escolha. Você pode escolher a religião que você quiser. Você pode escolher não ter religião. Você pode escolher até negar Deus. Você pode escolher, mas você será prisioneiro daquilo. Você será prisioneiro daquilo. Então, por isso que ele diz: nós somos prisioneiros de nossa liberdade. Por que isso? Porque você é livre para escolher. E essa liberdade para escolher, ela é complexa, porque você pode escolher, e a maioria das vezes acontece a coisa errada. Você escolhe o que você não é para ser aquilo que você é. E quando você escolhe a coisa errada para ser o que você não é, como se você fosse, e você acredita que você é aquele novo, aquele invólucro, aquele imaginário. Quando você acredita que você é aquilo, aí você está na autodecepção e na má-fé. É aí que você cai na má-fé. A má-fé é uma fé, não é a fé é uma fé. É uma fé. Só que você está numa fé ruim, você está numa fé perdida. É isso que ele chama de má-fé. Não é a má-fé jurídica que a gente trabalha. Tá? É uma fé que não deveria ser a fé verdadeira. É uma falsa fé. A má-fé é uma falsa fé. Como fake news é uma falsa notícia. Mas é uma notícia. É uma notícia. Ela é falsa, mas ela é uma notícia.
ela é falsa para aqueles que acreditam que a notícia é falsa. Para os que acreditam que a notícia é verdadeira, ela é verdadeira. Então você tem fake news em todas as ideologias. A gente não deve imaginar que só tem fake news do PT e que só tem fake news do Bolsonaro ou do Lula ou do não sei quem. Não tem, tudo tem fake news. Porque você vai criar para gerar uma fé. Você precisa que as pessoas acreditem naquilo. Você não precisa, você quer que acredite para a tua conveniência. Então, mas aí, quando você faz isso sistematicamente, você vira prisioneiro dessa má fé. Por isso que eu digo, os ideólogos todos sofrem de má fé. Não é? Não tem saída. Não tem saída. É o que ele chama, é o que o Sartre chama de autocriticar. L'autocritique. A autocrítica que vai lhe libertar desse imbróglio. Então, não é uma coisa simples, mas é muito simples. Né? Você vai acreditar no... Você não pode acreditar. Aliás, o próprio Kelsen, no livro dele, Teoria da Justiça, ele fala isso. Só que ninguém lê Teoria da Justiça. Todo mundo só lê o manual de Kelsen. Mas ninguém lê, lê a filosofia kelseniana. Aí é um pouco diferente, porque Kelsen mudou muito de ideia depois. Aliás, o próprio Marx, quando chamaram ele de marxista, ele disse, olha, não me chame de marxista, eu não sou marxista. Marxistas são os outros que falam de Marx. Imagina que coisa linda. Quer dizer, aí Marx caiu no buraco negro e na consciência. Ele tinha produzido um conjunto de assertivas que virou hegemônica, que criou uma mentalidade com a qual ele não mais se reconhece. Aí que eu acho lindo quando você consegue descobrir que você não é aquilo que você sempre ficou afirmando. Quando você consegue passar para o outro lado das afirmações. Aí você vê que o inferno não são necessariamente os outros. O inferno sou eu mesmo. Eu sou meu próprio inferno. E quando você descobre que você é seu próprio inferno, você é iluminado. Quando você descobre que você é no seu próprio inferno, você caiu na angústia. E quando você cai na angústia, abre um espaço enorme, novo, para você repensar tudo. Isso eu acho simplesmente genial. Aberto para discussão. As meninas. Diga aí. Professor, quando a gente fala em angústia, quando o indivíduo entra em angústia, seria um momento que ele que tem uma limitação do seu poder de escolha, dessa sua liberdade, para Sartre? Exato. Quando você cai na angústia, você chegou ao fundo do poço em que você descobriu que você é livre, mas você não sabe o que fazer com essa liberdade. Uhum. Mas quando você descobre mesmo que você é livre, você diz, caramba, eu podia ter feito tudo diferente, mas eu não fiz. Mas aí você diz o seguinte, mas agora eu quero fazer. Aí você começa a ser livre. Quer dizer, você descobre, cria na sua cabeça uma clareira, de repente cria uma consciência na sua cabeça e você começa a pensar de novo, de outra forma. Para ser livre, você precisa pensar de outra forma. Se você pensa dentro da caixa, tem uma caixa.
Aliás, as sociedades vivem dentro de uma caixa. Você está dentro dessa caixa. Você funciona maravilha ali dentro. Tudo funciona. Porque dentro da caixa, tudo funciona. No dia que você sai da caixa, aí você cai na liberdade. Aí você vai ficar chocada. Mas aí você começa a pensar de novo, fora da caixa. Pensar fora da caixa. Entendeu? Quer dizer, é um negócio lindo, rapaz. É uma coisa maravilhosa. Você sair da prisão, sair dessa caixa gigantesca que corrompe todos nós, que nos ilui, que nos oprime o tempo todo, e a gente vive ali dentro. Se você sai de repente, você olha para aquilo, que diabo é que eu fiz a minha vida toda dentro daquela caixa? Eu gostaria de criar uma nova vida. Evite, naturalmente, criar uma nova caixa. Senão você vai ficar em outra caixa. Você está livre. Mas a liberdade, ela é temerária. Sartre diz que a liberdade pode levar ao suicídio. Porque quando você cai na liberdade, que você descobre tudo isso, você diz, meu Deus, eu sou, o Pamplona gosta de dizer isso, eu sou um fake, eu sou uma mentira. E aí, quando você descobre isso, você faz, pô, e agora o que eu faço? Aí você pode se aniquilar. Você pode dizer, eu vou me matar, cara, não quero mais isso. Ou você pode dizer, eu vou reconstruir esse negócio. E aí a beleza está na reconstrução. Sartre falou, Sartre pregou o suicídio, mas veja bem, Sartre não se suicidou nem com câncer. O suicídio não é a solução. A solução é a reconstrução. Mas que reconstrução? Antes de tudo, a reconstrução de si mesmo. Aquilo que a gente viu na apresentação inicial da Natália, saindo do social para o individual. E quando chega no individual, volta para o social. Mas quando você voltar, você jamais voltará para o mesmo social. Você volta para outro espaço. Se você conseguir chegar ao individual. Quando ele diz que a existência precede a essência, é por isso, porque a essência, ela é alienante. A essência já tem todas as respostas prontas. Está tudo pronto, tudo bonitinho. A existência é um novo desafio. Você admitir que você existe antes da essência é você admitir que você existe antes de Deus, que Deus é a essência. É você admitir que aquela sociedade primitiva, lá atrás, imaginária, criou os deuses para justificar, responder a pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Quem me fez? Nasci meu pai e minha mãe, pô, mãe, meu pai e minha mãe. Quem fez meu pai e minha mãe? O avô, meu avô. Quem fez meu avô, o meu tataravô? Quem fez meu tataravô? Você vai perguntando. Quanto mais você pergunta, menos resposta você acha. Por isso, Sartre diz, a existência, assuma, cara. Assuma que você existe. Assuma que você existe. A existência precede a essência. Eu existo, então eu vou criar a essência. Então foi a existência que criou a essência. São os homens das tribos que criaram os deuses da tribo. Não foi Tupã que criou o índio, foi o índio que criou o Tupã. Então, mas o Tupã é uma figura imaginária, criada por aquela tribo, mas é uma figura imaginária.
Qual é a figura real mesmo? O homem. Nós estamos condenados a existir como homens. Nós estamos condenados a existir como seres humanos. E se nós estamos dentro da caixa, nós mesmos é que teremos o desafio de cair na situação de angústia um dia e sair da caixa. Professor Nelson, Diga. em relação à aplicação desse método, quando a pessoa que vai aplicar ainda leva consigo algum apego ideológico, nesse sentido, compromete o resultado. Quem vai aplicar tem que estar totalmente também aberto, né? Essa consciência aberta. Pois é, o desafio é exatamente isso. Eu acho que a Natália fez um raciocínio interessante sobre justiça do trabalho e nova realidade social. Eu acho uma reflexão boa, uma reflexão interessante. Para você tentar fazer um diálogo, porque senão você vai repetir quadradinho, entendeu? É difícil você, numa faculdade de Direito, produzir alguma coisa que não seja ideologicamente predefinido. É muito difícil. É difícil você escrever uma tese sem ídolos. A gente viu os ídolos. A gente viu quão nefasto são os ídolos. Mas é difícil você produzir alguma coisa sem ídolos. É difícil você produzir alguma coisa sem 2 ou 3 autores que você gosta e que você imagina que está falando por você. Porque ninguém fala por você. Só quem fala por você é você mesma. E para isso precisa reflexão. Precisa dar 2 passos na frente, analisar tudo, dar um passo atrás, reanalisar, para dar mais 2 passos à frente. Quer dizer, agora, você tem que ter cuidado, porque se você fizer isso durante a dissertação, você pode não terminar nunca. E a dissertação tem prazo para entregar. Então, você vai fazer um recorte que atenda ao programa de direito da UFBA e entregar o recorte. E continuar brigando com você mesmo. Talvez para dar um outro passo na frente, adiante no doutorado, e novamente fazer outro recorte para atender aos requisitos. E quando terminar, continuar brigando com você mesma. Brigue com você mesma até o resto da vida, até você achar uma clareira. E aí você tem uma luz que também pode não ser definitiva. Porque o sistema, a proposta de Sartre, é dialética. Você vai do individual para o coletivo, você volta do coletivo para o individual, reprocessa o individual, volta para o coletivo, reprocessou o coletivo. Você vai avançando, a história é assim, vai avançando. Imagina que quando você escreve uma história do Brasil, os bandidos de determinada época viram heróis. Mas ele era bandido, pô. Mas ele vira herói para quem está interpretando a história naquele momento. E você vai depois se dizer, pô, não, aquele cara lá que tem a estátua, não sei onde, eu descobri agora que ele era bandido, bora derrubar a estátua. Aí você vai derrubar a estátua. Mas essa é a tua nova visão. Entendeu? Talvez depois venha alguém e diga, não, mas que absurdo derrubar aquela estátua. Vamos reconstruir a estátua. Então a história é assim.
A história não é definitiva, como Sartre diz. Ela é o homem é produto da história. Mas o homem é que faz a história. Quer dizer, o homem faz a história e o homem é resultado da história, ou seja, o homem é resultado de si mesmo. Esse que é o grande barato sartriano. Entendeu? Beleza? Eu acho que está muito bom essa aula. Acho que está bom por hoje. E vamos na aula que vem. Aí volta para a Mônica com Emile Durkheim, né? Que é a questão do método sociológico. Né? Deixa eu revisar aqui para lembrar, se não me engano, é esse o texto, né? É isso, Bruno. Correto. E a gente vai voltar a essa discussão por outro ângulo. Exato, as regras do método sociológico. Então, semana que vem a gente se encontra com Mônica como relatora, né? E tentando compreender quais são as características do método sociológico e como isso pode ser aplicado no direito. Essa é uma provocação simplérrima para a nossa aluna privilegiada. Mas é complexo, viu? Eu sei, mas deixa ela pensar que é simples. Claro, é simples, né? Entende, gente? Então a gente se encontra semana que vem. Um beijo a todos e todas. Vamos lá. Obrigado, hein? Eu hoje falei demais. Não é da minha natureza. Excelente.